No princípio foi o sexo que introduziu a maldição na terra, e no fim é o mesmo sexo que destruirá a terra. Na origem do roubo e da droga está o sexo. Na origem do SIDA, aquecimento da atmosfera, está o sexo. Na origem da teologia e das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, está o sexo. Na origem dos cemitérios e dos hospitais, está o sexo. Na origem de todos os sofrimentos da terra, está o sexo. E será sempre o sexo até o fim do mundo. Vocês devem reconhecer que o autor do vosso sofrimento são vocês. Por exemplo, és uma mulher e vives com um homem que não te dotou. Então, deves saber que estás em uma posição contrária à vontade de Deus. Tu, que tens diplomas e que não tens uma situação social, ninguém está na base dos teus sofrimentos. Quando tinhas relações sexuais como Adão e Eva fora do casamento, não sabias que preparavas as tuas próprias maldições e sofrimentos na terra. É alguém que estava na base disto. Segundo Deuteronômio 28, vocês estão sob a maldição. Vocês dizem, ó profeta, ele não me dotou, mas nós somos casados legalmente. Eu digo-lhes que vocês estão sob a maldição se o conservador não é seu pai. Vocês estão fora da vontade de Deus e vocês acusam pobres pessoas idosas. E sob a inspiração de demônios e de falsos profetas e de mentirosos, vocês acusam os seus pais, expondo-os à vergonha. Todo o pecado se paga na terra. Durante a vossa vida, vocês começarão a pagar por cada pecado que cometeram na vossa vida. Deparei-me com muitos casos de doenças e sofrimentos, e a sua origem foi sempre o pecado da pessoa, do seu cônjuge ou do seu parente. Quando tiveres uma doença ou um sofrimento sem fim, comece por pedir perdão a todos aqueles que fizeste mal e aos maridos de todas as mulheres com quem cometeste adultério. E desde 2002, de acordo com Lucas 17, versículo 30, eu restabeleci a confissão pública, que é o caminho providenciado por Deus no nosso tempo para a expiação dos pecados de todo homem. É quando Deus vê o sofrimento dos seus filhos na terra que, por misericórdia, ele envia um Rishi, um homem-deus na terra. E a mensagem de um profeta, ou Rishi, é o Ganges sagrado descido do céu. A terra é o paraíso dos religiosos e políticos com guerras, pragas e epidemias. E visto que vocês estão na fase de armas nucleares, Deus lhes envia doenças nucleares, como eu profetizei em 2002. Os hospitais serão fechados e as escolas, e famílias e aldeias serão eliminadas. Os homens fugirão dos homens como foge-se dos animais selvagens. O meu paraíso não pode ser este mundo poluído, sentado sobre bombas, este mundo doente e cheio de crimes. Vocês parecem honestos e sinceros, mas vocês são mentirosos, porque a sinceridade que vem de Deus é o temor de que você pode estar no erro. Os filhos de Satanás estão sem temor, mas o temor de ir para o inferno habita em cada filho de Deus. Tudo o que deve ser dito para a salvação e aviso das nações, eu o disse. Ou vocês o aceitam para a vida eterna, ou vocês a rejeitam para o inferno após a vossa morte. Mas se vocês decidirem combater-me ou ser um obstáculo no caminho da minha mensagem, a vossa vida na terra será encurtada ou reduzida em sofrimento. Abençoados são aqueles que, a partir do início, escolheram o caminho estreito dos profetas e dos santos. Apesar das perseguições e dos sofrimentos na terra, elas aguentarão até ao fim. Ele sofreu sobre a terra, e elas também de geração em geração sofreram sobre a terra. E um dia todos se sentarão sobre a mesma mesa no céu, e esta será a consolação eterna. Amém. Obrigado, Senhor. Você tem bloqueios em sua vida e você é atormentado por espíritos malignos? Muito bom dia para todos, queridos irmãos e irmãs. Bom dia para todos, companheiros de terra. Que a graça e a misericórdia de Cristo
esteja com todos, pouco importa onde você se encontra, tribo, língua, raça ou religião. Eu vos convido com muito amor para acompanhar este vídeo e, se possível, também compartilhar com os amigos e familiares e assim experiência. E bem, nessa manhã nós queremos fazer um comentário em torno desta referência bíblica. E nós já ouvimos várias versões, não é? Cada um viveu de acordo com o seu entendimento. Ele de Gálatas 1, versículo 8, ele diz que se alguém chegar a pregar outra coisa, comprar a Bíblia, mas não podemos comprar porque realmente ele tem essa forma. É por isso que eu sou muito a você, por continuar conosco, não teremos muito tempo. Bem, eu vou ler essa capítulo no seu versículo, o inútil para o povo. Paulo diz, mas, irmão, mesmo não ser um anjo, é possível. Vamos evangelizar, vamos pegar, além do que deixamos evangelizamos, agora, versículo 1. Como já dissemos, agora também, repito, se alguém for pegar o evangelho além do que recebeste, seja anátema. E não sabemos a palavra anátema quer dizer a maldição. Mas, a pergunta principal é: será que esta questão, esta referência, tem a ver com a Bíblia? Será que pode falar que tudo que virá depois dele e deve falar completamente na linhagem, ou seja, limite no que está escrito na Bíblia? Eu vou responder diretamente que não. Retenha que cada profeta, ele ensinou Gálatas 1, versículo 8. Não foi o Paulo. O Paulo não foi o primeiro homem a escrever isso. E talvez que as igrejas leiam a Bíblia com uma má intenção, por os interesses, para que cada um possa apoiar o seu entendimento. Por exemplo, nós vamos ver que mesmo o livro chamado a Bíblia, e quando a igreja católica observaram, examinaram, estudaram a Bíblia, eles entenderam que não, normalmente a Bíblia deve ter 73 livros. Deve haver Macabeu 1, Macabeu 2, e Judite, assim por diante. Além disso, e deve haver as relíquias com a lembrança dos santos, dos profetas e dos apóstolos que morreram em nome de Jesus. E também, sem esquecer, e deve ter a cruz na tua casa. Ao mesmo tempo, a Adventista lê o mesmo livro chamado a Bíblia. Ele entendeu que não há necessidade de comprar a cruz, não há necessidade de comprar as relíquias. A Adventista diz para nós, a nossa Bíblia deve ter 66 livros. Testemunha de Jeová também leu o mesmo livro chamado a Bíblia. Pela sua compreensão, ele disse não. Para nós, não é necessariamente guardar sábado, muito menos comprar as relíquias, mas para nós entendemos que você não pode transmitir o teu sangue, não pode doar o sangue, como também não pode receber o sangue de uma mesma pessoa. E nós vamos compreender que a existência de cada doutrina é de acordo com a compreensão do líder que iniciou o fundamento da cada igreja, porque o seu entendimento é o que trouxe à existência uma doutrina que cada um pertence a hoje. A existência da Igreja Católica é a compreensão, vocês veem, dos que entenderam a Bíblia. E a existência da Igreja Adventista é a compreensão do Guilherme e tanto a Ellen White. Você vê, a existência da doutrina de testemunha de Jeová é a compreensão do Charles Taze Russell e tantos outros. Vocês vão entender que cada existência, cada doutrina vê a existência de acordo com a compreensão humana. Mas será que essas igrejas têm direito de obrigar, quando Deus enviar um profeta, ao dizer que não, se tu és um profeta, você deve nos ensinar somente o que está na Bíblia? Isso será a hipocrisia, porque se Deus levantar Moisés hoje, ao dizer que Jesus andou no mar, vocês veem, Jeremias foi jogado no buraco,
Um católico não vai acertar, porque e vai faltar as relíquias e os ensinamentos de acordo com a doutrina que ele segue. E Deus enviar um profeta hoje a dizer que não, a partir de agora, vocês não podem mais fazer aquilo assim por diante. Mas, se ele não dizer que deve guardar o sábado, um adventista não vai receber aquele profeta. Se Deus enviar o profeta hoje, o profeta veio nos pregar nada mais do que a Bíblia. Mas se o profeta não dizer que o homem não pode transmitir nem receber a transferência do sangue, um testemunha de Jeová não vai aceitar, porque além da Bíblia, além do nome de Jesus, há uma marca que o homem ignora, pelo qual que lhe prendeu, vocês vê no limite, se chama-se uma doutrina estabelecida por meio de um grupo, um movimento qualquer. Por exemplo, a doutrina adventista, você não terá mais outra coisa a fazer fora da doutrina da sua igreja adventista. Testemunha de Jeová pode gritar Jesus, usar mesmo livro chamado a Bíblia, mas ele será limitado com a doutrina testemunha de Jeová. Então, o que as pessoas ignoram são isso que trará a maldição. E é isso que o Paulo chama anátema, porque se vocês acreditam que Gálatas 1, versículo 8 é dito que não pode acrescentar, mas de onde veio a doutrina testemunha de Jeová? É o que está em Gálatas capítulo 1, versículo 8? Ou de onde veio as doutrinas universal? É o que está na Gálatas capítulo 1, versículo 8. De onde veio as doutrinas da Igreja Católica de que quando o Papa morre deve estabelecer outro Papa? E será que é isso que se encontra-se em Gálatas capítulo 1, versículo 8? Então, todas essas coisas que eu acabei de mencionar, isso comprova de que todas essas igrejas estão debaixo da maldição. Mas eu desejo tanto fazer você entender que cada profeta, ele pregou Gálatas 1, versículo 8, não foi apenas Paulo, mas antes de você falar de Gálatas 1, versículo 8, você deve ser profeta. O que deu autoridade para que o Paulo possa dizer que se alguém pregar outra coisa e fora do que nós pregamos, que seja anátema? Porque o Paulo não veio para repetir a Bíblia. O Paulo não veio para ensinar as pessoas a Bíblia. Mas o Paulo veio com um evangelho diferente ao Pedro, Jesus de Nazaré, é diferente ao Moisés, Jeremias, assim por diante. O Paulo veio com um evangelho pelo qual que a humanidade não tinha conhecimento. Por exemplo, no passado, quando Deus o criou, Adão, colocou o homem no meio do jardim, é dito que não existia a chuva. Quer dizer que nenhum ser humano na terra tinha o conhecimento da chuva. Você vê, mas depois da morte de Adão até Enoque, quando Deus enviou Noé veio para dizer à humanidade que haverá chuva. Então, os homens poderiam dizer, mas o que é isso? Porque nem no livro de Enoque, nem na história de Adão, não existia essa palavra e o evangelho da chuva. Então, Noé veio ensinar à humanidade que o mundo será destruído pela chuva. Mas quem poderia aceitar? Você vê, pela mal compreensão, você diria o quê? Aonde vem o evangelho da chuva? Porque aqui Enoque não falou disso. Então você não é, tu és anátema. Não, mas sim, ao você rejeitar o evangelho que o Noé ensinava, é você que seria anátema. Porque quando um profeta vem, o profeta não veio para repetir a Bíblia. É por isso que eu convido a vocês para ler juntamente conosco, para ter boa compreensão do que nós estamos querendo a falar aqui. Veja o que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, 24 a 25. Agora, me alegro com os sofrimentos por vós, e compro na minha carne o que ainda resta a sofrer das aflições. Vocês veem? De Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. É o Paulo que Deus enviou para sofrer. Agora, veja 25. Ele diz, do qual me tornei servo, segundo a administração de Deus, que me foi dado a vós para completar a palavra de Deus. E não para repetir, mas para completar a palavra de Deus. Agora, vamos voltar no livro de Gálatas, capítulo 1. Temos que acompanhar até versículo 12. Capítulo 1, versículo 8 até 12. Mas, se nós mesmo, ou se um anjo do céu vos evangelizar, além do que já vos evangelizamos,
seja anátema. Como já dissemos agora, também, repito, se alguém vos pregar o evangelho além do que recebeste, seja anátema. Agora presta atenção no versículo 11. Se tu és o filho de Deus, e Deus te dará entendimento para compreender. 11. Agora, irmãos, faço-vos saber que o evangelho que por mim, Paulo, foi pregado, não é segundo os homens. Pois, versículo 12, eu não o recebi de homem algum, e nem o aprendi, mas pela revelação de Jesus Cristo. Até quando nós fala que Paulo foi profeta, alguém vai dizer, não, mas Paulo foi apóstolo. Ao você ler Hebreu capítulo 3, você verá que o Paulo chama também, fala que Jesus foi apóstolo. É o que a humanidade não compreende. Quando lemos o Lucas 24, 19, lá é dito que Jesus era profeta. Mas em Hebreu é dito que ele era apóstolo. O profeta como apóstolos é a mesma coisa. O profeta mensageiro é enviado de Deus, diretamente a Deus. Enquanto o profeta de igreja, que é Éfeso 4:11, ele é estabelecido na igreja por meio de um profeta mensageiro. Também, apóstolo de Deus é aquele que Deus o envia diretamente. Mas apóstolo de um profeta é aquele que o profeta mensageiro enviará. Apóstolo significa enviado. Então, Paulo sendo apóstolo, quer dizer que Paulo foi o profeta diretamente. No livro do Atos, capítulo 26, ele contou ao rei Agripa como é que ele teve a experiência sobrenatural no caminho de Damasco. Paulo no livro do Atos, capítulo 9, e Moisés no livro de Êxodo, capítulo 3. E a mesma coisa. Não há debate, não há dificuldade. Então, quando Paulo escreveu Gálatas 1, versículo 8, se tratava-se do evangelho que ele pregava. Não se tratava do livro de Moisés, não se tratava do livro de Apocalipse, mas se tratava do evangelho que ele pregava. É por isso que quando nós vamos tomar Romanos capítulo 15, no seu versículo 24 a 26, e o Paulo confirma pelo qual que vocês foram salvos, pelo meu evangelho. E Romanos 2, versículo 16, ele disse que a humanidade será julgada pelo evangelho dele. Então, lá que nós vamos entender, Gálatas 1:8, nos dias de Paulo, se você pregar contrário ao que o Paulo pregava, você seria anátema. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo continua a insistir a dizer que sejais meus imitadores, como eu, Paulo, eu sou em Cristo, e guardasse os ensinamentos, como eu, Paulo, eu vos ensinei. Porque se você pregar outra coisa fora do que o Paulo ensinava a terra, você seria anátema. E não se trata da Bíblia. Eu vou acrescentar para mostrar, eu vou tomar pelo menos mais de 2 testemunhos para provar que cada profeta, ele ensinou Gálatas 1, versículo 8. Se tu és um pastor, apóstolo, profeta de igreja, deseja entrar em contato conosco, pode ligar a qualquer momento. Eu vou pegar o primeiro testemunho. Eu vou começar em Apocalipse, porque muitas pessoas, às vezes, andam a confundir as coisas. Não, isso foi no Velho Testamento. Vamos começar em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 11. Veja o que está escrito. No domingo fui arrebatado em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. 11. Dizendo, o que vês, escreve-o no livro. Em língua portuguesa. É o que eu vos falo aqui, eu falo francês. Eu estou aprendendo a falar. Perceba o que está escrito, eu repito. Versículo 11. Dizendo, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas. Vamos tomar Apocalipse capítulo 1, sempre no versículo 19. Está escrito, escreve, pois, as coisas que viste. Deu para perceber. Agora, para nos fazer compreender que cada profeta escreveu Gálatas 1:8, eu vou mostrar para você Gálatas 1:8 no livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 18 a 19. Dou testemunho a todo aquele que ouve as palavras
da profecia deste livro. Deve haver outras. E o princípio da língua. Que se alguém acrescentar alguma coisa a estas coisas, deu-lhe, vocês veem, acrescentará as pragas escritas neste livro. Novamente, afirmação. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus o tirará a sua parte da árvore da vida. Se trata aqui de Apocalipse, é Gálatas 1, versículo 8. Não pode tirar nem acrescentar. Eu vou tomar o segundo testemunho. Moisés, Êxodo capítulo 17, versículo 14. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial no livro. Primeiro, escrever. Agora veja Deuteronômio 4, versículo 2 e o versículo 4. A palavra que te ordeno, eu vos ordenei, não acrescentará nem diminuirá nada dela. E para guardar os mandamentos do Senhor, teu Deus, que eu te ordenei. Moisés, versículo 4. E vocês que se apegarão ao Senhor, seu Deus, todos vocês que estão vivos hoje. Quando se trata hoje, se tratava da geração de Moisés. Então, amado, e lá que nós vamos compreender que se a humanidade rejeita o profeta Caco Filipe hoje, porque eles querem que Caco Filipe ensinar a história de Moisés, ensinar a história de Jeremias, e nada mais do que aquilo, isso é a prova que a humanidade se encontra-se na perdição. O profeta Caco Filipe, ele não é o pastor de uma igreja. O profeta Caco Filipe, ele não é apóstolo de uma igreja. Mas o profeta Caco Filipe é o profeta mensageiro como Moisés, Jeremias, Abacuque e Sofonias, pelo qual o Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor, enviou-nos com uma mensagem. Então, hoje, todos os pastores, apóstolos, presbíteros, padre, papa, que pregará a sua igreja, e fora do que Deus o deu ao profeta Caco Filipe, serás anátema. Agora, se você sentar numa igreja, onde é que há um pastor que não foi estabelecido pelo profeta Caco Filipe, retenha bem que você se encontra-se no caminho errado. Porque quando Deus envia profeta, há uma obrigação divina para que você possa ser salvo. Você deve receber o homem que Deus enviará. E a sua mensagem é o que você colocará em prática para obter a vida eterna amanhã. E fora disso, qualquer outro caminho que você tomarás, se você morre na perdição. Porque a vontade de Deus, e de acordo com João capítulo 6, 28 a 29, é você crer naquele que ele enviará. Você vê. Mas, e perceba alguma coisa, que antes que Deus o revelar a sua vontade na terra, primeiramente, o anjo sairá na presença de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até adiante. Que o anjo sairá na presença de Deus com uma carta, com um livro. Ao anjo descer na terra, ele influenciará um homem. E ele entregará esse livro, ou seja, essa mensagem, nas mãos desse homem. Ao homem começar a pregar, tudo que o homem falará, é isso que se encontra assim, vocês veem, vai se encontrar no seu livro. Agora, para que você possa provar de que na terra você recebeu o Senhor Jesus Cristo, não é porque leu a história do passado, não porque crê numa história do futuro, mas sim é você viver de acordo com o que e pregará o profeta do seu tempo. E hoje, a humanidade deve reter uma coisa, é de que somente há um único sol que ilumina toda a terra. Isso já é a prova de tudo. Seja raça, tribo, língua, ladrão, o homem justo, somente há um único sol que ilumina toda a terra. Quer dizer que isso já comprova de que fora do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é outro Deus. Então, se cremos que existe um único Deus no céu e deve haver única verdade aqui na terra, vamos supor que a Igreja Católica se encontra na verdade. Quer dizer que adventista, ele deve praticar as doutrinas da Igreja Católica. Se não praticar, será um anátema. Se a verdade se encontra na adventista, católica, testemunha de Jeová, todo o resto, e deve aplicar as doutrinas de adventista. E fora disso, eles devem ser anátemas. E você vê. Mas é impossível
viveu e Deus o desceu para estabelecer a sua doutrina, porque a doutrina é a lei perpétua. Você vê? Mas veja uma igreja, quando começa uma, mas lá na frente se multiplica. Agora, se é Deus o que levantou a igreja católica, de onde veio a confusão? Deus é Deus da confusão? Se é Deus o que levantou a testemunha de Jeová, de onde veio a contradição? É Deus o que é o dono da confusão? Se é Deus o que levantou as assembleias de Deus que estão a ver, e de onde veio a confusão? Assembleia Ipiranga, Belém, assim por diante. Você vê? E nós sabemos que a confusão do Babel foi contra a vontade de Deus. Assim que Deus o desceu, ele colocou confusão no meio deles. Como também católica, queria fazer a humanidade falar uma mesma linguagem bíblica, nada mais do que a Bíblia. Então Deus colocou uma confusão de linguagem. Com o mesmo livro, hoje, temos o linguagem católica, linguagem adventista, linguagem madureira, e mesmo se tomarmos as assembleias de Deus, nós vamos encontrar várias linguagens contraditórias. Isso prova que se tu moreste no meio dessa confusão, acabou a tua vida, não há salvação, porque Deus não é o dono da confusão. Você vê. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 5, quando Isaías terminou a profetizar, ele, por final, ele diz que a boca de Deus falou, porque é o profeta que é a boca de Deus, é o profeta que é o legislador da palavra, é o profeta que é o depositor da palavra. Como Jesus poderia dizer a Ananias, no livro do Atos, capítulo 9, versículo 11 a 14, ele diz, vocês veem, não tenha medo daquele homem, vá para se encontrar com ele. Mas Ananias não queria, mas Jesus o disse, ele é para mim um vaso que eu escolhi, para que ele possa carregar o meu nome. A salvação que é Deus é um conteúdo, mas o profeta, ele é o vaso que vai carregar-te a salvação em forma de palavra. E pelas palavras que dirá aquele profeta, é nessa palavra que você terá a vida eterna. E hoje, se tu és o filho, filha de Deus, retenha bem que sobre toda a face da terra há um único lugar que você encontrará a salvação da tua alma para obter a vida eterna. É na mensagem do profeta que Deus enviou nos dias de hoje, que é o profeta Cacu Filipe. Não é o Cacu Filipe que morreu na cruz, não é o Cacu Filipe, vocês veem, que criou a humanidade, mas o Cacu Filipe é um simples vaso pelo qual que Deus tomou, fez alguma coisa para se manifestar através dele. Até porque a Bíblia é o livro dos livros dos profetas, para que você possa ter a Bíblia, porque houve os profetas no passado. E como é que você vai receber apenas o fruto, não quer receber a árvore? E hoje, o profeta Cacu Filipe é o homem pelo qual que nós temos que olhar e seguir o que Deus deu-lhe e para obter a vida eterna. E assim que você provará depois da tua morte que um dia na terra você recebeu Jesus Cristo. Atos 4, 12, não há outro nome que foi dado aos homens. Mas qual é esse nome que sempre foi dado? Nos dias de Moisés, esse nome foi dado em forma de palavra. Nos dias de Abraão, esse nome foi dado em forma de palavra. Gênesis capítulo 15, versículo 1. É dito que a palavra veio ao Abraão. Apocalipse 19, versículo 13, é dito que o nome dele é a palavra. O nome dado aos homens e a palavra. E hoje, esse nome é a mensagem, as palavras que Jesus Cristo deu ao seu profeta Cacu Filipe. Pouco importa a tua raça, pouco importa o teu conhecimento, o teu entendimento pela tua salvação. Hoje, a graça de Deus é manifestado por meio do teu profeta, o profeta Cacu Filipe, que é a prova da salvação para os dias de hoje. Eu me chamo Darmon Emana, eu sou pregador e discípulo do profeta Cacu Filipe no país do Brasil. E pouco importa o local onde você se encontra, pode entrar em contato conosco, é DDD 11 980 60 71 e 32. Outra vez, é DDD 11 980 60 71 32. Pode ser também DDD 11 939 550 700. E quer recebermos na tua igreja conferência, organizar debate,
e também para observar, fazer as perguntas na tua casa, no trabalho, e entre em contato conosco a qualquer momento e você terá sim, nosso apoio, nossa assistência. Quer também receber as brochuras? Temos as brochuras dos livros do profeta Kaku, o Felipe, mas mais fácil ainda para vocês é só procurar no Play Store, o App Store, o aplicativo Profeta Kaku, e para que você possa assistir e obter e conhecer realmente o que pregaste, o Profeta Kaku, o Felipe, porque quando Paulo diz que se pregar outra coisa, seja-se anátema. E hoje, e todas as igrejas, perdão, que não prega, que não ensina a mensagem que Jesus Cristo deu ao profeta Kaku Felipe, essa igreja é amaldiçoada. Se você entrar numa igreja, deve primeiramente perguntar, o pastor que está aqui foi estabelecido por profeta Kaku Felipe? Se não, aí você pergunta, os ensinamentos dessa igreja e são a revelação que Deus o deu ao profeta Kaku Felipe? Se não, e se realmente tu és o filha de Deus, você não pode entrar lá, porque fora do que Deus o deu a seu profeta, e Deus não pode reconhecer outra coisa, é impossível, porque a salvação não é questão da inteligência humana, a salvação não é questão da tua vida financeira, mas a salvação é você fazer a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus você ser católico, não foi a vontade de Deus você ser adventista, mas foi a tua própria vontade, porque Jesus, Deus, perdão, ele disse em Gênesis, façamos o homem semelhança a nós. Se tu és a imagem de Deus, mas de onde você irá com a identidade católica? Se tu és a imagem de Deus, de onde você irá com a imagem, com a identidade adventista, assim por diante? E não morre dentro das religiões, e muito menos não acerte as identidades dessas igrejas. Mas a graça de Deus hoje é manifestada por meio de um profeta, o profeta Kaku, o Felipe. Se tu és um filho de Deus, deve suportar aquilo. O que os filhos do diabo não conseguem suportar é que Deus envia um homem como eles. É o que o Satanás fez. Não poderia aceitar Deus, porque Deus é o anjo como ele. Então, hoje nas igrejas também, ele não vai deixar Deus sendo adorado. E ele vai querer também ser adorado. Então, sem saber, você vai adorar o Satanás em nome de Jesus. E sem saber, vocês verão que Jesus diz, escribas, o fariseu, tantos outros, eles adoravam como pai o diabo, o Satanás. Mas será que eles sabiam? Não sabia, não. Eles tinham toda a certeza de que eles adoravam o verdadeiro Elohim. Mas enquanto eles adoravam Satanás em nome de Elohim, hoje você pode adorar Satanás em nome de Jesus. Mas quem fará vos conhecer a vontade de Deus, ou conhecer quem é o verdadeiro Jesus, é o profeta que Deus nos enviou, Kaku, o Felipe. Nos dias de Moisés, e se encontrava vários milagres, as pessoas acreditavam que era verdadeiro, mas o verdadeiro milagre somente se encontrava em Moisés, porque ele tinha uma mensagem. A milagre apoiado pela história de Moisés é diabólico, apoiado pela história de Jeremias da Bíblia é puramente diabólico. Milagre deve ser ligado com uma mensagem que Deus fará vos conhecer a sua vontade. E hoje, e fora do que Deus está fazendo, com o seu profeta Kaku Felipe, qualquer outro caminho é a perdição. Que a graça de Deus esteja assim com vocês. Mais de uma vez, muito obrigado. Mateus 25:6, o livro da vida para a geração do século 21. No princípio foi o sexo que introduziu a maldição na terra, e no fim é o mesmo sexo que destruirá a terra. Na origem do roubo e da droga está o sexo. Na origem do SIDA, aquecimento da atmosfera, está o sexo. Na origem da teologia e das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, está o sexo. Na origem dos cemitérios e dos hospitais, está o sexo. Na origem de todos os sofrimentos da terra, está o sexo. E será sempre o sexo até o fim do mundo. Vocês devem reconhecer que o autor do vosso sofrimento são vocês. Por exemplo, és uma mulher e vives com um homem que não te dotou. Então, deves saber que estás em uma posição contrária à vontade de Deus. Tu,
que tens diplomas e que não tens uma situação social, ninguém está na base dos teus sofrimentos. Quando tinhas relações sexuais como Adão e Eva fora do casamento, não sabias que preparavas as tuas próprias maldições e sofrimentos na terra. É alguém que estava na base disto. Segundo Deuteronômio 28, vocês estão sob a maldição. Vocês dizem: ó profeta, ele não me dotou, mas nós somos casados legalmente. Eu digo-lhes que vocês estão sob a maldição se o conservador não é seu pai. Vocês estão fora da vontade de Deus e vocês acusam pobres pessoas idosas. E sob a inspiração de demônios e de falsos profetas e de mentirosos, vocês acusam os seus pais, expondo-os à vergonha. Todo o pecado se paga na terra. Durante a vossa vida, vocês começarão a pagar por cada pecado que cometeram na vossa vida. Deparei-me com muitos casos de doenças e sofrimentos, e a sua origem foi sempre o pecado da pessoa, do seu cônjuge ou do seu parente. Quando tiveres uma doença ou um sofrimento sem fim, comece por pedir perdão a todos aqueles que fizeste mal e aos maridos de todas as mulheres com quem cometeste adultério. E desde 2002, de acordo com Lucas 17, versículo 30, eu restabeleci a confissão pública, que é o caminho providenciado por Deus no nosso tempo para a expiação dos pecados de todo homem. É quando Deus vê o sofrimento dos seus filhos na terra que, por misericórdia, Ele envia um Rishi, um homem-deus na terra. E a mensagem de um profeta, ou Rishi, é o Ganges sagrado descido do céu. A terra é o paraíso dos religiosos e políticos com guerras, pragas e epidemias. E visto que vocês estão na fase de armas nucleares, Deus lhes envia doenças nucleares, como eu profetizei em 2002. Os hospitais serão fechados e as escolas, e famílias e aldeias serão eliminadas. Os homens fugirão dos homens, como foge-se dos animais selvagens. O meu paraíso não pode ser este mundo poluído, sentado sobre bombas, este mundo doente e cheio de crimes. Vocês parecem honestos e sinceros, mas vocês são mentirosos, porque a sinceridade que vem de Deus é o temor de que você pode estar no erro. Os filhos de Satanás estão sem temor, mas o temor de ir para o inferno habita em cada filho de Deus. Tudo o que deve ser dito para a salvação e aviso das nações, eu o disse. Ou vocês o aceitam para a vida eterna, ou vocês a rejeitam para o inferno após a vossa morte. Mas